Oi, gente. Hoje eu queria fazer um desabafo. Não é nem tanto uma reclamação. Eu tô com a cara inchada, porque a gente sofre junto com o filho da gente. Quem é mãe atípica sabe o que eu quero dizer. É, Nessa época de Natal, a gente quer decorar, a gente quer entrar no espírito natalino, né? Cheio de decoração, de luzinhas, enfim. O meu filho, eu sou mãe, né? De 5. Os meus cinco são autistas, né? Porém, o meu de 5 anos é o mais severo que tem, né? E desde o ano passado, assim, a gente tava tendo dificuldade em questão de luzinhas de Natal. Chegava na época do Natal, a gente ia colocar luzinha, a gente via que ele ficava meio alterado, é, chorava demais, enfim. Mas não tava tanto, assim, a gente percebia o desconforto, mas não percebia que tava tão, né? Esse ano a gente pensou o quê? A gente pensou nem em decorar nada, né? Justamente com medo de ver essa situação dele, né? De ver a reação dele, se ele ia estar mais alterado com isso ou não, porque teve alguns focos dele que com o tempo ele foi mudando. E a gente, vamos ver como que vai ser esse ano das luzinhas. Tá. Logo de início, a gente já percebeu que ele vendo de vizinhos, a gente já percebeu que ele já tava um pouquinho, vamos dizer assim, mais alterado esse ano, em questão da decoração. Eu fico. Eu nem sei a palavra certa pra usar. Tipo assim, a gente sofre junto. Por quê? Esse ano ele tá tendo muita crise sensorial. Muita crise sensorial. É, onde ele vê a Luizinha, segura ele completamente, ele fica gritando. Chora demais dia e noite, chora, chora, chora sem parar. Você não consegue mudar o foco dele. Não quer comer, não quer beber, não quer tomar banho. Tudo que você vai tentar fazer é um sofrimento. E já quando iniciou agora esse mês de novembro, né, que o pessoal, onde a gente passava assim, ele via a luzinha e a gente já percebia que ele já dava um grito. O que aconteceu? A gente controla a vida da gente, né? A vida da gente a gente controla, a vida dos outros a gente não consegue controlar, tá? E ele viu os vizinhos colocando, né? Aí começou aquela choradeira sem parar, sem parar, sem parar, não para. De noite, de noite, de noite, não dorme. Aí mesmo tomando medicamento pra dormir, né? Pra tentar melhorar o sono dele, não melhora. E chega de madrugada, ele já vai dormir tarde, né? Uma luta pra fazer ele dormir agora, com essas luzinhas. Dá 2, 3 horas, 4 horas da manhã já tá de pé, gritando pra abrir a porta, pra sair pra fora, pra poder ver as luzinhas. E quando ele viu que os vizinhos colocou, aí ele começou a ficar desse jeito. Aí eu falei com meu marido, falei assim, vamos tentar colocar em casa pra gente ver se tendo dentro de casa, a gente consegue fazer ele comer, consegue fazer ele ter, né, as atividades normais, ele não fica tão nervoso igual ele tá. Vocês estão escutando, já tá nervoso. Eu vou explicar por quê. A gente foi e colocou. Foi mesma coisa. A gente teve que tirar tudo. Eu coloquei umas decoraçãozinhas no telhado, né? Tive que tirar, igual os vizinhos fizeram. Eu tive que tirar justamente por causa dele. Né? Que ele grita, ele chora, ele quer tirar, porque ele quer que fica. Ele quer que pega, que ele quer pegar, ficar colocando, tirando na tomada. Isso é um perigo, porque ele toma choque, fica completamente alterado. E a gente foi e tirou. Tirei todos da minha casa, todos. Joguei tudo fora. Tudo fora, tudo fora. Só que a gente não controla os vizinhos. Né? A gente até teve alguns vizinhos que a gente conversou, que viu ele chorando demais, porque ele, assim, em vez de quando ele tem essas crises dele, né, de choro alto, de choro persistente, mas não tava tão assim. Então as vizinhas, eu cheguei. Uma vizinha pegou e falou, eu cheguei até a ouvir. Tanto que ele tá chorando. Aí a gente contou, né? Por causa das luzinhas, não sei o que, a gente teve que tirar. E aí a gente vê
que quando a gente tá desse lado da família típica, a gente começa a perceber que as pessoas não estão nem aí. Não tá na minha casa, tá na casa de fulano, que se foda a pessoa, que se dane. Gente, é complicado assim porque a gente chora junto, porque assim, meu filho tá em crise todos os dias. Daqui a pouco vocês começam a escutar ele chorando de novo. Ele começa a ficar agressivo, começa a bater em todo mundo, começa a se machucar, porque ele se machuca. E assim, já eu tive que tirar as luzinhas, né? Como os vizinhos colocou, eu coloquei na minha casa pra ver se ele se acalmava. Não resolveu. Só que agora ele fica no portão o tempo todo. Pode estar chuva, pode estar sol, pode estar ventando, que aqui em Apucarana venta demais. E ele só fica no portão. Não quer saber de comer. Tá parecendo uma tripinha seca. Porque ele não quer comer, não quer beber, não quer fazer nada. Só quer ficar no portão por causa das benditas luzes da casa dos vizinhos. E mesmo, o que me deixa mais triste, eu usaria a palavra de falta de empatia. Porque mesmo as pessoas sabendo o que a gente tá passando, justamente por causa dessas luzinhas, as pessoas não se incomodam. As pessoas não se incomodam com o barulho que ele faz. Se incomoda com o choro persistente que ele tá. Né, que ele chora dia e noite, madrugada, a gente tá com as portas fechadas, tá chorando. 4 horas da manhã ele tá gritando pra gente abrir a porta pra ele sair pra fora. As pessoas, os vizinhos se incomodam com o barulho dele, com o choro persistente dele, que é a gritaria que ele faz. Só que o motivo, que é essas luzinhas, eles não falam assim, não, a gente tá vendo que a criança tá sofrendo, é por causa das luzinhas. Gente, eu também queria estar comemorando Natal com luzinha e decorando a minha casa, mas eu não posso. E eu também não posso controlar a casa dos vizinhos. Eu não posso. Então eu fico triste porque são pessoas que, tipo assim, eu tenho respeito, maior respeito pelos meus vizinhos. Tenho maior respeito pelos meus vizinhos, mas eu fiquei muito triste porque, tipo assim, sabia da situação, né? Já tava com uma quantidade de luzinha. Aí, agora ele tá lá no portão desesperado porque minha vizinha tá aumentando mais ainda, né? Colocando agora nos portão, enchendo os portões de decoração. Eu acho lindo essa decoração de Natal, mas eu não posso levar meu filho pra ver. Eu não posso levar meu filho no centro pra ver umas luzinhas, a cidade decorada. Eu não posso levar, porque ele fica desesperado pra desligar. Ele quer desligar, ligar, ele quer que fica na tomada, mexendo. Gente, não tem cabimento de deixar uma criança. Ah, já comprei aquela luzinha de fada, que fala, né, que vem a pilinha, a bateriazinha. Não, resolve. Ele não quer aquilo. Então ele fica gritando dia e noite, dia e noite. Porque ele quer que as luzinhas da casa dos vizinhos. E os vizinhos estão só colocando mais. Aí se incomoda com o barulho do meu filho de ficar chorando toda hora no portão. Só que não vê que meu filho não tá comendo. Não vê que meu filho não quer beber. A gente vai levar ele pra tomar banho. Ele começa a se debater. Em tempo de se machucar, de bater a cabeça, quando uma coisa mais grave. Não se coloca no lugar do outro, entendeu? Então, meu desabafo é esse, porque é triste. É muito triste. É triste o sofrimento de quem tem um filho especial. No meu caso, os meus filhos todos são. Né, por causa dessas crises, ninguém dorme em casa, ninguém consegue descansar. Ele fica super agressivo. Né, eu tenho um bebê de 1 ano e também não consegue dormir durante o dia porque por causa que, né, que ele chora o dia inteiro. Então não é fácil. De como que é difícil, gente. O espírito do Natal é você acolher. É uma época de eu falo de acolhimento, né, de amor ao próximo, mas não existe nada disso. Meu filho fica o dia inteiro no portão. O dia inteiro no portão, gritando. Tá lá sentadinho no portão, na beira do portão. Olhando, porque estão decorando o portão agora. A casa já tá toda decorada dos meus vizinhos, agora estão ponhando no portão. Né? E ele fica lá. E o que incomoda meus vizinhos é o choro dele. Quando fala do choro, dele tá gritando, porque ele é não verbal. Então,
Quem tem criança não verbal sabe, ele tá começando a querer falar agora. Então, as crianças não verbal, eles gritam muito. Eles são de gritar muito. E ele tá lá, sentadinho no portão, daqui a pouco ele começa. Escureceu, acendeu as luzes, começa tudo, tudo. E eu tô tão esgotada que as pessoas falam que você vai comemorar o Natal. Gente, eu não vou. Eu só quero sossego, eu só quero tranquilidade. Não quero comemorar nada. Não, pra mim não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem essas coisas. Não tem. Não tem. A gente tá tão esgotada, porque assim, querendo ou não, a gente... eu preciso estar bem, o pai dele precisa estar bem, pra gente estar firme por eles. E como que a gente fica lá? Não sei se vocês estão escutando, ele fica chamando. Chamando, até começar a gritar, começar a chorar. Então, quando escurece, eu tenho uns vídeos gravados para ver a situação que ele fica. Então, é difícil. E eu tô bem esgotada. Bem esgotada mesmo. Porque tudo é diferente quando você tem uma criança atípica. Tudo é diferente. Muda tudo é diferente. E então quando você sente na pele, né, que aquele negócio as pessoas veem a nós e vosso reino nada, né? Não se preocupa com os outros, não se incomoda com o sofrimento. Gente, ele é apenas uma criança. Ele tem 5 anos. Fez 5 anos mês retrasado. É uma criança de 5 anos. Que não tá se alimentando. Que não quer tomar banho. Não quer dormir. Vai dormir nos gritos. De madrugada já tá pela casa porque ele quer ver as luzinhas dos vizinhos acesas. Grita, chora, se machuca. É desesperador. Eu falo que tá sendo a pior fase pra mim, pra minha família aqui, da minha casa aqui, né, que convive com ele. Porque a gente vê o sofrimento dele, a gente não descansa. E a gente não consegue mudar o foco dele. A gente tenta chamar ele pra entreter ele pra alguma coisa, pra outra coisa, não vai. Não tem conversa. Ele tem uma crise sensorial muito forte, muito intensa, então é difícil. E eu sei que tem algumas mães que estão passando por isso também. Gente, tão difícil compreender. É tão difícil compreender e a gente não poder fazer nada é difícil, mas ainda. A gente espera, a pessoa ter empatia, a pessoa ter, né, se colocar no lugar do outro, mas isso não existe. Passa ano após ano, a gente se... Eu falo que a gente se decepciona mais ainda com o ser humano. A gente acha que viu de tudo, não viu de tudo. E a gente não viu de tudo. Eu abri mão da minha vida, do meu trabalho 100% pra estar pros meus filhos, porque eles precisam, né? A prioridade da minha vida é meus filhos e eles precisam muito de mim, porque são todos atípicos, todos autistas. E o Murilo é o mais agravado. E é como se a gente tivesse com a mão atadas, né? Porque a gente não consegue fazer nada. A gente vê ele chorando, a gente vê ele sofrendo, a gente coloca comida, ele joga longe, mesmo estando com fome. E a gente vê que ele não consegue se controlar. Ele não consegue parar o choro. Ele fica horas e horas chorando. Então, eu falo que no Natal as pessoas estão vendo mais o lado delas do que do próximo. Então, esse não é o espírito de Natal. Eu só sinto muito para essas pessoas. Sinto muito que não se colocam no lugar do próximo. Só queria desabafar isso, porque eu tô esgotada, gente. Tô completamente esgotada. Completamente esgotada, não só eu. Mas todos daqui da minha casa estão completamente esgotados. A gente não tem uma rede de apoio. Então é muito cansativo. Nossa Senhora. A pessoa chegar, você quer dinheiro? Não.
perguntar se quer dinheiro ou você quer dormir. Eu queria uma boa noite de sono, descansar e poder ver meu filho tranquilo, não passando por esse sofrimento, porque, gente, eles não têm culpa. Eles não têm culpa por ter nascido autista, eles não têm culpa. Eles não têm culpa por essas crises sensoriais deles, não têm culpa. São apenas uma criança. O mundo precisa. Engraçado, a gente que é mãe de criança atípica, a gente tem que colocar nosso filho em terapias pra aprender, né? Terapias e não sei o quê, pra aprender a conviver com as pessoas que não são atípicas. E é engraçado que as pessoas que não são atípicas eles não tentam nem ver uma forma respeitosa com quem é, né? Então, é isso, é triste. Hoje eu falei, eu vou gravar. Faz mais de um ano que eu não gravo vídeo. Pra nada. Me afastei totalmente das redes sociais e só Deus sabe a minha luta. A minha luta diária, a minha luta eu sei que Deus tem um propósito da minha vida. E eu tenho que estar 100% para meus filhos. Mas isso me deixou bem revoltada. Bem chateada, na verdade. Porque as pessoas não se colocam no lugar. Não. Se eu não ter... o sofrimento não tá sendo na minha casa. Tá sendo na casa do vizinho. Que chora o dia inteiro. Deixa a criança gritando lá o dia inteiro no portão. Na chuva, no sol, na ventania. Tá lá. A família que sofre. Tô nem aí. É assim a realidade. Então, é isso. Triste, né? Muito triste. Mas fazer o quê? Eu não desejo mal pra ninguém. Né? Não desejo mal pra ninguém. Só deixo na mão de Deus. Só entrego na mão de Deus. Eu acho que eu não preciso estar dentro de uma igreja 24 horas. Eu não preciso estar postando coisas de religião 24 horas. Porque Deus está presente na minha vida 24 horas. Então Ele sabe da minha verdade, Ele sabe da minha luta, Ele sabe do sofrimento que meu filho está passando nessa época de Natal. Ele sabe a conduta de cada pessoa ao redor da minha casa. Ele sabe. E eu entrego na mão deles, na mão dele. Que ele faça o melhor. A gente não precisa morrer pra pagar, a gente paga em vida. Mas eu acho triste. Eu acho muito triste isso, porque principalmente por vir de pessoas que a gente não esperava que faria isso. A decepção sempre vem das pessoas que a gente parece que começa a gostar, que a gente, né, tem um respeito. Mas enfim. É isso, eu só queria deixar esse recado. Pra quem também tá passando por esse momento aí com um filho especial, nessa fase de época de Natal, de decoração, porque querendo ou não, as luzes, né, esses pisca-piscas, eles causam, a maioria dos autistas causam crises sensoriais, e meu filho tá passando por esse período e tá sendo a pior fase da minha vida. Porque o jeito que eu vejo meu filho, gente, eu não desejo pra ninguém. Pra ninguém. Mas é isso. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo.